Comunicar-se bem no mundo contemporâneo não se limita ao conhecimento de algumas regras da gramática ou mesmo à proficiência na leitura e na escrita. O senso crítico sobre o que é se comunicar em sociedade também é algo que se exige dos concluintes do ensino médio. Então, por isso, nessa aula, trataremos do acesso à internet considerando esse viés, o avanço da cidadania e o fortalecimento da democracia. Para isso, é importante traduzir o acesso à internet de uma maneira mais detalhada. Ter acesso à internet é ter a possibilidade de ter acesso a informações e ao conhecimento de uma maneira mais ampla. É ainda a possibilidade de ter acesso a instituições e, talvez mais importante, a possibilidade de ter acesso a outros cidadãos que compõem a sociedade em que vivemos. Para que isso fique mais claro, nós vamos aqui a alguns exemplos de páginas que permitem o internauta ter acesso a esses universos aqui que foram resumidos em 3 tópicos. O primeiro é esse site que leva ao título Domínio Público. É um site do governo federal, é um site público, portanto. Aqui, inclusive, eu deixei o endereço da sua página inicial, nessa forma aqui sucinta, reduzida. E como você pode observar, aqui na sua página de entrada já há a indicação de que nós temos uma biblioteca digital. E justamente por ser digital, ela não se limita aos textos escritos, né? Além aqui de, por exemplo, a obra completa de Machado de Assis, que pode ser acessada gratuitamente, é possível ter acesso à música erudita brasileira, como você vê aqui. E não são apenas obras literárias, não é? Além de Machado de Assis, além da poesia de Fernando Pessoa, nós encontramos obras como a do estudioso da pedagogia, do pedagogo, do professor Paulo Freire, não é? Bom, então aqui nós temos um exemplo de como ter acesso à internet é ter acesso a informações, é ter acesso ao conhecimento. O que é fundamental para poder participar como cidadão da sociedade. Por exemplo, fazendo uso da própria internet para dialogar com instituições. Aqui é um outro exemplo de site. Esse é o site do Senado Federal, no qual, entre outras possibilidades, além de falar com o próprio Senado, são promovidas enquetes para ouvir o cidadão sobre os mais diversos assuntos. Aqui estava aberta, né, quando foi consultada a página, e aqui também há o endereço dela para os interessados. Aqui estava aberta uma enquete sobre a utilização de animais na pesquisa e no desenvolvimento de produtos cosméticos e de higiene pessoal. Aqui se comentam também, nessa página, outras enquetes que já foram fechadas. Não é? Então, segundo aqui essa pesquisa feita no site, a maioria de internautas apoia a mudança na utilização do fator previdenciário. Bom, talvez você veja aqui esse dado e se impressione, talvez você seja contrário a essa mudança no fator previdenciário, porém, cabe a pergunta: você participou da enquete? Não dialogar com as instituições num Estado democrático é se furtar a participar das decisões, a participar do jogo político. E ainda assim, quando esse diálogo com as instituições não é suficiente, porque nós sabemos no Brasil a crise de representatividade que há, o quanto nem sempre os políticos atendem aos clamores da população, a internet também possibilita um outro tipo de atuação que é baseado nessa forma nova de se comunicar, que é a chamada muitos para muitos. O que acontece? Nessa comunicação em rede, deixa de haver um único emissor que fala para todos. Na comunicação tradicional é assim, não é? Na televisão aparece ali um emissor falando para milhares, para milhões de pessoas. Na comunicação em rede, como nas redes sociais, por exemplo, as pessoas estão todas de alguma maneira interligadas. Então é possível que cada um fale para os muitos que estão ao redor. Então são muitos falando com muitos. É isso que vai possibilitar o acesso a outros cidadãos.
É isso que possibilitou o fenômeno que ficou mundialmente conhecido como Primavera Árabe. Aqui é uma chamada de uma notícia num portal público. Aqui está o endereço dele também, dizendo que o Oriente Médio continua aqui, até 2012, pelo menos, sob os efeitos da Primavera Árabe. Primavera Árabe foi um movimento popular que se espalhou por vários países do Oriente Médio com o intuito de derrubar ditaduras, de derrubar governos autoritários, de derrubar governos que já não cabiam numa realidade em que os cidadãos poderiam se reunir, se encontrar, debater, discutir os rumos, em vez de que um só dissesse para todos o que deveria ser feito. E uma coisa curiosa é que teve participação ativa nesse processo de comunicação da Primavera Árabe um chargista brasileiro. Aqui é uma chamada para uma notícia, caso você se interesse por lê-la na íntegra, aqui está a indicação do site. E a chamada diz: Chargista Latuf, Primavera Árabe, redes sociais e censura no Facebook. Bom, aqui essa chamada era para um vídeo da TV Brasil, também um canal público, em que o chargista comenta como foi esse seu contato com a Primavera Árabe. Eu vou pedir que você assista a um trecho da fala dele. No caso específico da Primavera Árabe, eu participei muito ativamente através das charges via Twitter, via redes sociais. Os ativistas, os manifestantes entravam em contato comigo via Twitter me pedindo charges que eram utilizadas nos protestos. E ainda hoje isso acontece em outros países também, protestos, né? Me pedem para fazer determinados desenhos que vão ser utilizados em protestos. Naquela época, a maneira com a qual eu me informava sobre o que acontecia no Egito era através das redes sociais, porque a imprensa no Egito, não que isso seja diferente em outras partes do mundo, mas a imprensa do Egito, ela não mostrava o que acontecia, ou porque não podia, por questão de censura, ou porque não queria, por ter o rabo preso com o governo Mubarak. Então, os próprios ativistas, as próprias pessoas, os cidadãos comuns que tinham acesso à internet, utilizavam o Twitter ou mesmo o Facebook e ali colocavam as suas reportagens. Então, muitas das coisas que eu fiquei sabendo do que acontecia era através das chamadas redes sociais. Essa participação do Latuf no contexto da Primavera Árabe só foi possível pelo acesso à internet, o que é um exemplo do quanto o avanço da cidadania e o fortalecimento da democracia passa pelo acesso à rede mundial de computadores. Bom, a questão que segue é uma questão do Enem sobre esse aspecto da internet. Vou pedir que você faça e já continuamos com a nossa aula.